Hoje te levo ao mar da Galileia. Entardecer, redes enroladas, vento mudando. Tema central: tempestade acalmada com que autoridade, vento e ondas obedecem. Você verá o poder de Jesus, responderá com fé, atravessará com coragem. Praia murmura, barcos de madeira rangem, lamparinas acendem nos vilarejos da margem. Jesus aponta a travessia. Discípulos soltam amarras em Cafarnaum, ajustando velas e remos. Guarde a imagem almofada na popa, pedra negra, água escura, céu vermelho. Curiosidade: a noite dividia-se em 4 vigílias. A última era a mais fria. Você está pronto. O lago vira sala de aula, onde fé aprende a confiar. Quando a palavra manda cruzar, passos firmes no convés definem o desfecho. Sem prometer calmaria, ele garante presença. E presença muda tudo no caminho. Sendo já tarde, Jesus disse: passemos para a outra margem. E o levaram assim como estava no barco. Outros barquinhos o seguiam. Você ouve ordem simples, destino aberto. Obediência agora será bússola na escuridão. Culturalmente, pescadores sabiam ler vento, corrente e cor da água. Você lê sinais, mas deixa a voz de Jesus decidir sua rota final. Convés baixo, casco de cedro, cordas de linho. O cheiro de peixe persiste. Almofada na popa destaca descanso santo, símbolo que voltará quando o vento crescer. Você guarda um objeto sinal para lembrar promessas. Quando o céu escurecer, deixam a multidão na praia. Silêncio de água substitui mercado e vozes. Você aceita sair do ruído para que a fé respire entre ondas. O mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades, repousa abaixo do nível do mar. Curiosidade: bacia funda cria mudanças súbitas de pressão. Noites podem virar surpresa. Você já viveu mudanças súbitas que testaram sua confiança no meio da rota? Passemos. Verbo no plural inclui você. Ninguém cruza sozinho quando Cristo guia. Discipulado aqui tem cheiro de sal, mão calejada, atenção ao comando do Mestre. Você prefere costa segura ou aprende coragem na direção dada por Jesus? Remos rangem vela, respira. João olha o horizonte. Pedro calcula a corrente. Você alterna cálculo e confiança. Qual deles vence quando Deus dá a ordem? Outros barquinhos seguem, testemunhas discretas daquilo que Deus fará no lago. Você lembra sua travessia e influencia vizinhos. Gente observa sua fé no escuro. No convés, uma âncora de pedra. Na alma, promessas guardadas como lastro. Você tem lastro de promessas, ou navega leve demais para aguentar rajadas. A margem some. Vilas viram constelações. Lamparinas parecem estrelas sobre pedra basáltica. Curiosidade: vigília romana dividia a noite em 4 turnos até a aurora. Você percebe o relógio diferente. Deus trabalha quando cidades dormem sem perceber. Junto ao leme, a almofada, ele descansa confiante. Isso confronta suas urgências. Obediência não elimina tensão, garante companhia. A rota obedece mais que previsões. Você entrou no barco porque ele disse. Isso basta quando os sinais parecem contrários. Pescadores conversam baixo. Histórias do lago circulam como vento suave no convés. Você carrega histórias antigas que alimentam coragem para o que vem adiante. Levaram-no assim como estava. Simplicidade que ensina, sem preparos luxuosos, só obediência. Você adia a obediência esperando condições perfeitas ou leva Jesus como está. A quilha corta a água. O lago responde com pequenas cristas e espuma leve. Você sente o corpo relaxar. Às vezes a paz antecede provas maiores discretamente. No horizonte, montes do Golã escurecem, rajadas descem vales como corredores de vento. Você aprendeu a ler prenúncios, sem perder a confiança no comando de Cristo.
Curiosidade, pescarias noturnas buscavam águas frias. Redes eram lavadas ao amanhecer. Você mantém rotina fiel mesmo quando resultados ainda não apareceram. No banco, um cântaro com água. No porão, redes dobradas e cordas secas. Você prepara os meios, mas sabe que a palavra dele é o decisivo. Mar da Galileia já viu profetas pescas impostos soldados. Agora verá a autoridade suprema. Você crê que sua geografia comum pode virar palco da glória de Deus? Discípulos prendem sandálias, talits recolhidos do vento, cada um no seu posto. Você ocupa seu posto com diligência, esperando a próxima ordem do mestre. O lago em minutos pode mudar de humor. Todos aqui sabem disso bem. Você aceita que instabilidade do ambiente não define estabilidade do coração. Outros barquinhos somem na penumbra, mas seguem rastros do barco do mestre. Você percebe sua influência, fé obediente desenha rotas que outros escolherão. A travessia começou com uma frase: todo milagre aqui nasce da palavra. Você memoriza promessas antes da tempestade para não negociar durante o vendaval. Micro-pergunta: que ordem recente de Jesus você precisa obedecer sem adiar? Micro-resolução: passemos, já te colocou no barco. Presença dele é teu seguro. Se esta verdade te fortalece, guarda-a para quando o vento levantar. No escuro, vozes baixas. Ele ao fundo repousa. A almofada na popa brilha. Você estranha o descanso de Jesus, aprenderá que paz dele governa o lago. Sinais de mudança chegam, mas você não está sozinho. O comandante está a bordo. Guarde o quadro, ordem dada, barco lançado, almofada, à vista, coração atento. Agora deixe o vento falar. Em breve outra voz calará o lago. Levantou-se grande temporal de vento. Ondas batiam no barco enchendo. Mestre, não te importa que pereçamos, grito curto atravessa o barulho. Vento desce das colinas. Água explode na proa. Cordas gemem no convés. Você sente o frio cortar sal, nos olhos mãos escorregam, medo sobe. Ele dormia sobre a almofada na popa. Descanso santo em meio ao caos. Você estranha a paz dele, não ignora perigo. Governa coração antes de águas. Acordam Jesus às pressas. Vozes misturam fé e pânico, perguntas e gritos. Micro-pergunta: quando água entra no barco, sua oração acusa ou confia? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento cessou. Fez-se grande bonança. Água lisa como vidro ao luar. Você percebe, uma frase muda meteorologia e alma. Autoridade não pede licença. Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé, ecoa pela popa. Curiosidade, lago abaixo do nível do mar, amplia rajadas térmicas repentinas. Você aprende a distinguir perigo real do pânico que amplifica cada onda. Bordas do manto pingam. Pedro espreme cordas. João observa a água silenciosa. Calbec, água lisa em silêncio. Lição visível para próximas travessias suas. Culturalmente, pescadores nomeavam ventos pelos vales. Disciplina nasce da experiência. Você treina nomear seus ventos. Pressa, culpa, ansiedade para repreender. Luz. A almofada reaparece. Descanso de Jesus catequiza urgências desordenadas do coração. Você pode dormir no convés da promessa, mesmo com sirenes internas. Barcos menores se aproximam. Testemunhas veem o lago virar espelho de paz. Você entende, seu livramento acalma também quem navega por perto sem perceber. Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem espantados. Pergunta: vira a adoração contida. Teologia nasce molhada no convés real. Você transforma surpresa em louvor ou volta ao cálculo como se nada, cordas repousam, remos pingam, respira-se aliviado.
O silêncio ensina melhor. Curiosidade, talvez na quarta vigília, 3 horas, às 6 horas, o milagre ocorreu. Você crê que Deus trabalha no turno em que sua força acaba, a chuva cessa, cheiro de madeira molhada e peixe sobe do porão. Você associa livramentos a objetos e cheiros para lembrar nos ventos, acalma-te. Palavra curta, efeito longo. Repreensão ao vento, não ao discípulo. Você acolhe correção que cura medo sem justificar-se com cansaço antigo. A proa corta água mansa, estrelas voltam, lamparinas piscam nas aldeias. Você volta a enxergar quando a voz dele limpa névoas internas. Atônitos, consagram o barco. Convés vira templo do Deus encarnado. Você dedica seus instrumentos de trabalho após travessias duras agradecendo. Micro pergunta: qual vento precisa ouvir hoje? Emudece em nome de Jesus. Micro resolução: autoridade de Cristo é abrigo. Fé aprende a dormir na popa. Se isso te fortalece, compartilhe com alguém afogado em urgências e medos. Não é negar ondas, é submeter mar e coração ao mesmo Senhor. Culturalmente, mar evocava caos. Aqui o Criador fala e águas lembram Gênesis. Você recorda teu começo. É o verbo, não o caos, como destino. Discipulado no lago, obedecer antes confiar, durante adorar depois ritmo santo. Você pratica esse tríptico semanal. Obedecer, confiar, adorar, sem inverter. Mestre, não te importa a oração honesta. Ele responde com presença e palavra. Você ousa orar sem filtro, levando medo ao lugar certo. Água nos pés lembrará futuras tempestades, já vimos. Ele calar ventos. Você guarda memoriais de vitória para não reinventar pânico depois. Curiosidade, porões rasos exigiam baldes. Fé não dispensa trabalho diligente. Você age no natural, enquanto espera o sobrenatural sem paralisar. Por que sois tímidos? Convite a transferir medo para a confiança viva. Você entrega o peso ao Senhor ou carrega sozinho até afundar. A bonança é ponte. Próxima margem traz missão aguardando obediência. Você pergunta: o que aprender nesta paz? Antes da nova travessia, quem é este teologia nascida do convés, molhado não só da escola? Você deixa a experiência moldar doutrina, em vez de teoria sem mar. Callback, almofada na popa prática repousar quando ele já disse passemos. Você ousa desligar alarmes internos e descansar crendo que ele está a bordo. Ao longe, Costa de Gadara se aproxima, missão viva na margem seguinte. Você atravessará com coragem. Quem acalmou o mar te envia à próxima praia. A quarta vigília, Jesus veio andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Eles se perturbaram, pensando ser um fantasma. Ele disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Vento contrário segura remos. Água respinga talit, dedos queimam na madeira molhada. Você sente a friagem, hora mais fria, névoa baixa, músculos cansados, mente confusa. Pedro enche o peito: Senhor, se és, tu manda-me ir até ti. Vem, palavra simples sobre água instável. Convés vira fronteira entre medo e fé. Você ousa dar um passo além do conforto sobre promessa e não previsões. Pedro desce, pés encontram superfície obediente à voz que criou mares. Você percebe, obediência transforma a água em caminho e noite em sala de aula. O vento aumenta, olhos desviam, coração pesa, a mente multiplica ondas internas. Ele começa a submergir: Senhor, salva-me. A oração mais curta, porém completa. Você tem essa oração pronta nos lábios, quando pés falham de repente, Jesus estende a mão imediatamente. Firmeza, mansa sustenta quem afunda nas dúvidas. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Correção que cura não humilha.
Você aceita a correção sem se esconder, aprendendo a olhar para Cristo de novo. Ambos sobem para o barco. Quando ele entra, o vento cessa prontamente. Você guarda a ordem dos fatos. Primeiro mão, depois ensino, então bonança. Curiosidade, quarta vigília era entre 3 e 6 da manhã na vigília romana. Você lembra, Deus trabalha no turno em que sua força termina silenciosamente. Sou eu. Ecoa como êxodo no lago, presença divina pisa, onde caos reinava. Você reconhece a voz antes de reconhecer a silhueta na névoa mais densa. Mar reflete estrelas, manto pinga, respira-se aliviado. Doutrina nasce molhada no convés. Você anota lições úmidas, olhar firme, passos obedientes, oração, breve mão estendida. No porão baldes repousam, braços cansados sorriem, medo aprende novo limite. Você define hoje limites do medo pela voz que domina ventos. Pedro encharcado prega sem palavras. Água escorre, graça levanta e ensina. Você permite que falhas resgatadas virem testemunho em vez de culpa repetida. Culturalmente, remadores lutavam a estibordo e bombordo. Ritmo cadenciado vencia rajadas. Você encontra ritmo santo, oração no peito, trabalho, na mão olhos em Jesus. Tem bom ânimo. Palavra que aquece ossos na madrugada e reposiciona o coração. Você deixa ânimo de Cristo vencer fadiga antes do sol nascer plenamente. Quando dúvidas sopram, não negocie com o vento. Fixe o olhar no Mestre. Você treina olhos para voltarem a Ele em 3 segundos, sem demorar. Callback, água lisa em silêncio. Memória recente sustentará futuras vigílias difíceis. Você coleciona memoriais de paz para dias de rajadas inesperadas. Senhor, salva-me, oração resgate. Discipulado não é invulnerável, é bem socorrido. Você pede ajuda cedo, em vez de afundar tentando parecer forte. Quando ele sobe no barco, tudo se alinha, prioridades regressam ao lugar. Você convida Jesus a ocupar o centro do barco antes da próxima rajada. Os que estavam no barco o adoram em silêncio, reverência molhada, olhos brilhando. Você transforma alívio em adoração, não só em novas promessas apressadas. Vozes baixas contam detalhes, vento passa mão. Doutrina nasce em 3 palavras. Você resume sua fé em 3 movimentos: ver, clamar, segurar a mão. Pedro não some da história. Graça o reencontra e o envia depois. Você acredita em futuro para quem vacilou diante do vento por instantes. Curiosidade, talite pesado de água adere ao corpo. Frio pede fogo depois. Você aquece coração com a palavra, enquanto o corpo lembra da noite difícil. Por que duvidaste? Pergunta que não acusa. Convida a caminhar melhor. Você responde com sinceridade, ajustando passos antes da próxima travessia chegar. A lua abre clareira. Montes ao redor vigiam. Lago devolve tranquilidade. Você aprende que paz não é ausência de vento, e sim presença do Senhor. No silêncio alguém sussurra, verdadeiramente és filho de Deus. Adoração nasce espontânea. Você deixa o coração falar isso hoje, sem roteiro, apenas convicção. Remadores retomam cadência. Missão espera na outra margem. Fé respira aliviada. Você se prepara para obedecer após a paz, sem adiar compromissos do reino. Micro pergunta: qual passo de fé você dará esta semana, olhando para Jesus? Micro resolução, mão estendida hoje, garante travessias futuras. Prática vence lembrança de pânico. Se isso te fortalece, compartilhe com quem luta contra ventos internos constantes. Callback, sou eu ecoando ao vento, identidade de Cristo, sustenta cada passo. Você grava no coração, olhar firme, oração, breve mão segura, adoração sincera.
próxima margem à vista. Quem caminhou sobre águas te guia até o amanhecer. Faze-te ao largo. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Manhã fria na enseada, redes lavadas na areia, barcos encostados após noite vazia. Você vê Pedro cansado sal, nas mãos olhos vermelhos esperança quase no fundo. Jesus pede o barco em sina da água, depois ordena, ao largo agora. Você obedece depois do cansaço, quando planilhas dizem nada e Deus diz vai. Remos rangem, água fria perfura canelas, talite de Pedro colado pelo orvalho. Curiosidade boias de cortiça e chumbadas de chumbo equilibravam redes de linho. Você lembra que Deus usa ferramentas comuns para milagres invulgares na rotina. Sobre a tua palavra, linha-chave para mercado, salas de aula e convés. Você trabalha pela experiência, mas decide pelo que Jesus diz agora. Rede voa, o arco mergulha. Silêncio breve. Cordas deslizam nas mãos calejadas. De repente peso vivo puxa. Boias afundam. Gritos viram risos de espanto. Você sente o barco inclinar fundo range. Água invade pelo bordo de estibordo. Fazem sinal aos companheiros no outro barco. Pressa santa ocupa a enseada. Você chama ajuda quando a bênção transborda ou tenta segurar sozinho. Ambos os barcos enchem, quase afundam. Milagre mede-se pelo risco da alegria. Callback água lisa em silêncio ontem. Hoje água farta obedecendo a palavra. Culturalmente taricheias dividido por Magdala, salgará peixes. Economia gira quando Deus fala. Você crê que provisão divina também abençoa regiões inteiras, não só indivíduos. Pedro cai aos joelhos. Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Você reconhece graça que expõe e atrai ao mesmo tempo sem esmagar. Jesus responde, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você aceita novo ofício pela mesma voz que comandou as águas. Curiosidade de dracma para o templo seria pago em Cafarnaum. Pesca sustentava tributos. Você administra milagre com integridade, lembrando que Deus provê para missões. Redes arrebentam em alguns pontos, mãos correm para nós, remendos e cestos. Você prepara remendos de fé para manter o que Deus confia duradouro. A praia vibra, crianças correm, cheiro de peixe fresco toma a enseada. Você enxerga a alegria comunitária. Quando Deus vira a maré numa manhã comum, faze-te ao largo. Palavra que desloca da borda segura ao centro da vontade. Você permanece na borda por medo ou avança porque Ele mandou claramente. Barcos gemem, madeira de cedro canta, convés vira altar de obediência em série. Você transforma sua ferramenta de trabalho em púlpito vivo para a glória. Callback, almofada na popa, ensinou descanso. Agora redes cheias ensinam missão. Você descansa em Cristo para depois trabalhar com Cristo sem vaidade. Companheiros de Zebedeu chegam, sorrisos largos, contagem impossível, olhos marejados. Você testemunha a generosidade de Deus e convida parceiros não competidores. Micro pergunta, qual área vazia precisa da frase? Sobre tua palavra farei. Micro resolução, obedecer, gerou abundância. Abundância gerou chamado. Chamado redefine prioridades. Se isso te fortalece, aplica hoje um passo de obediência antes de ver. Culturalmente, redes eram lavadas imediatamente. Conservação evita odor e perda. Você cuida do que Deus te deu com disciplina simples e constante. Pedro treme, adora. Milagre atinge consciência antes de encher cestos. Você deixa Deus tratar coração, enquanto Ele trata também da provisão. A água cintila, tilápias rompem superfície. Risos substituem murmúrios da madrugada.
Você troca murmúrio por gratidão verbal para consolidar memória da bondade. Curiosidade anzol era menos comum. Redes dominavam o ofício nas vilas. Você usa o que tem na mão. Deus cuida do extraordinário invisível. Não temas. A mesma frase do lago. Medo cede lugar à vocação. Você conecta momentos tempestade acalmada, passos sobre água, agora redes transbordantes. A lógica do reino presença palavra obediência fruto, envio repeita-se. Você repete esse ciclo no lar-trabalho, e igreja conscientemente, boias puxam forte, nós apertam dedos, calos ganham história de milagre. Você grava nas mãos o que Deus fez para lembrar em dias secos, quando encostam na praia, joelhos tocam areia. Alguns choram, outros riem. Você celebra com simplicidade, pão, água, abraços, histórias, repetidas com reverência. E deixaram tudo e o seguiram. Prioridades mudam quando o Senhor enche barcos. Você está pronto para deixar tudo o que impede o seguir com liberdade. Guarde o callback barco, quase afundando de peixes, prova viva da palavra. Chegando a Cafarnaum, cobradores do didracma abordam Pedro junto à porta. O vosso mestre não paga o didracma? Pergunta direta a moeda entre dedos. Pedro responde, paga sim. Entra em casa. Jesus se antecipa ao assunto. Que te parece, Simão? De quem cobram tributos de filhos ou estranhos? Dos estranhos. Logo os filhos são livres. Liberdade antecede a moeda na mão. Você percebe identidade primeiro, depois prática que evita tropeço público desnecessário. Mas para não escandalizar, luz vai ao mar, lança o anzol. No primeiro peixe acharás uma moeda. Dá-a por mim e por ti. Culturalmente, didracma era tributo anual do templo, meio shekel sagrado. Curiosidade, a moeda achada é um estáter, cobre 2 didracmas completos. Você vê pedagogia. Os filhos são livres, mas amor paga para abrir portas. Pedro pega anzol, menos comum entre pescadores das redes de Cafarnaum. Callback, água lisa em silêncio, agora água obediente à provisão precisa. Você obedece instruções específicas mesmo quando fogem do seu método favorito. Sol fraco bate nas pedras basálticas. Mercado murmura. Cobradores aguardam na sombra. Você sente a tensão fé entre a casa, o cais e a banca de tributos. Pedro lança o anzol, onde sempre usou rede. Humildade sustenta a obediência. Você aceita que velhos profissionais aprendam novas ferramentas pela palavra hoje? Uma fisgada, linha puxa, tilápia rompe superfície, olhos de Pedro brilham, abre a boca do peixe, brilho metálico moeda encaixada como resposta. Você já viu Deus colocar resposta dentro do comum que você domina? Dá-a por mim e por ti. Provisão exata, sem sobra, sem falta calculada. Culturalmente, cobradores operavam nos portões. Moedas tilintavam como sinos do costume. Curiosidade, esse tributo sustentava sacrifícios, madeira, óleo e guardas do templo. Você paga com espírito de serviço, lembrando para quem, não só para quê. Filhos são livres, amor é voluntário. Liberdade que serve, não que se exime. Você pratica a liberdade, que edifica, evitando escândalo desnecessário aos que observam. Callback, almofada na popa, ensinou descanso. Hoje, moeda ensina prudência pastoral. Você descansa em Cristo e age com prudência na praça de Cafarnaum. Pedro sobe a viela. Poeira ruelas estreitas, entrega o estáter ao cobrador. Você sente alívio, assunto encerrado sem briga. Missão pode seguir sem barreiras. Os filhos são livres. Frase guardada. Serviremos sem tropeço por amor ao próximo. Você evita polêmicas estéreis, escolhendo caminhos que preservam testemunho diante da cidade. Cafarnaum respira comércio, peixes, salgados, tâmaras, tecido.
vozes sob arcos de pedra. Você sustenta sua fé no meio do mercado, sem perder ternura e verdade. Curiosidade metade ciclo, remontava a Êxodo. Lembrava resgate e pertencimento nacional. Você conecta finanças, a memória de resgate, não apenas a números frios. No cais crianças olham peixe. Pedro sorri discreto. Deus catequiza pela rotina. Você enxerga catecismo diário, lago, rede, moeda porta, tudo ensina Cristo. Vai ao mar. Ordem curta move pés cansados, obediência mínima libera provisão máxima. Você dá passos mínimos hoje, confiando que Deus fará o restante invisível para não escandalizar, não medo. Amor estratégico que protege consciências frágeis. Você pensa pastoralmente. Nem tudo que é lícito convém diante dos observadores. Callback barco, quase afundando de peixes, generosidade que atinge outros barcos vizinhos. Você administra abundância para o bem comum, não para a autopromoção religiosa. Moeda na palma. Brilho pequeno carrega ensino grande sobre liberdade e amor. Você guarda sinais pequenos que te lembram do jeito de Jesus, agir culturalmente en sol simples, hasta curta isca local. Deus usa o usual. Curiosidade, peixe de São Pedro, popularmente nomeia tilápias do Lago Galileu. Você traduz milagres para a cultura local sem diluir a mensagem central. Tributo pago. Portas abertas. Ninguém tropeça. A missão segue com liberdade. Você remove pedras pequenas do caminho, em vez de criar paredes desnecessárias. Filhos são livres. Identidade cura ansiedade financeira. Pai sabe do necessário. Você crê que o pai vê moedas contas e envia peixe na hora. Micro pergunta, qual despesa te aflige hoje e precisa de vai ao mar? Micro resolução, obedeça no simples. Deus cuida do exato, testemunho fica preservado. Se isso te fortalece, pratique generosidade discreta no seu porto esta semana. Pedro volta ao pátio. Jesus sorri. Paz no porto após ensino preciso. Você deseja essa paz prática, liberdade, que serve provisão que não ostenta, guarde o callback final, moeda brilhando na palma, liberdade amorosa em ação. Hoje, no lago de Tiberíades, você viu vento obedecer e redes transbordarem. Guarde os sinais, almofada na popa, água lisa, barco pesado de peixes. E uma moeda brilhando na palma, liberdade que serve, não exibe nem impõe. Acalma-te, emudece, ecoa nas suas tempestades internas e externas de ontem e de amanhã. Sou eu, não temais. Identidade dele antecede calmaria e corrige timidez no meio da noite. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Obediência prática transforma manhãs comuns em toda semana. Vai ao mar. Passos mínimos de fé abrem portas que discussões fechariam facilmente. Hoje você viu o poder de Jesus, resposta de fé, coragem para atravessar. Aplique agora, acalme um coração próximo. Compartilhe pão remenda, uma rede hoje mesmo com alguém. Pastoreie sua casa, menos plateia, mais oração. Prudência no mercado, verdade no porto sempre. Quando ventos voltarem, volte ao leme. Palavra, presença, obediência, adoração, na ordem certa sempre. Você vai atravessar. Quem acalma o lago caminha contigo até a outra margem confiante. Que a paz de Cristo guarde teu coração e conduza teus passos corajosos diariamente.